Gauranga Jaya Shri Vishnu Gauranga. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, algo-vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor cantando seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gura Premanande, Hare Hare Bol. Muito obrigado, Senhor. Jaya Shiva Prabhupada. Continuando com a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, que Jaya Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 22. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seha Maha Vaishnavaha Yata Dashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Hari Bol. Pratha Kale Bhattagana Prabhuna Dekiya Anveshanakari Bhirevya Pulahana. Porque o Senhor partira, os devotos incapazes de vê-lo de manhã cedo começaram a procurá-lo cheios de ansiedade. Sarupa Goswami Savayakaila Nivarana Nivrita Anarahe Sapijani Prabhu Ramana. Enquanto todos os devotos procuravam pelo Senhor, Sarupa Damodara os conteve. Então, todos emudeceram, conhecendo a mente de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Prasiddha Padhachadi Prabhu Padhechali Katakadahine Karivani Praveshila. O Senhor evitou de passar pela conhecidíssima estrada pública, e ao invés disso, preferiu ir por um atalho. Assim, conservando a cidade de Kataka à sua direita, ele entrou na floresta. Nirjana Valechale Prabhu Krishna Namalana Hasti Vyagha Patachade Prabhu Dekiya. Enquanto o Senhor atravessava a floresta solitária, cantando o santo nome de Krishna,
os tigres e os elefantes abriam caminho ao vento. Pale, pale, viagrasti, gandara, sukaragana, taramadia, vishi, prabhu, karila, gamana. Enquanto arrebatado em êxtase, o Senhor atravessava a floresta. Bandos de tigres, elefantes, rinocerontes e javalis aproximavam-se e o Senhor passava bem no meio deles. De que Bhattacharya Manehaya Mahabhaya Prabhura Pratape Tarai Kapashahaya. Balabhadra Bhattacharya ficou petrificado ao vê-los, mas pela influência de Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos os animais afastaram-se para o lado. Ekadinapate Vyagraka Cheshayana Aveshetaragaye Prabhuralagila Charana. Certo dia, um tigre estava deitado no caminho e Shri Chaitanya Mahaprabhu, que caminhava ao longo da trilha arrebatado de amor estático, tocou no tigre com os pés. Prabhu, Kahe Kaha Krishna Vyagra Utila, Krishna Krishna Kahe Vyagra Nachete Lagila. O Senhor disse: canta o santo nome de Krishna. O tigre levantou-se imediatamente e pôs-se a dançar e cantar Krishna, Krishna. Aradine Mahaprabhu Karenadisnana Matahasti Gyutai Lakarite Jalapana. Noutra ocasião, enquanto Shri Chaitanya Mahaprabhu banhava-se no rio, um rebanho de elefantes loucos foi ali beber água. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. É o Senhor Chaitanya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 3, o nascimento do Senhor Krishna, verso 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Adrishtayatamam loki, adrishtayatamam loki, Shilodarya gunai samam, Shilodarya gunai samam, Aham stutovam abhavam, Aham stutovam abhavam, Prishnigarbha iti shrutaha, Prishnigarbha iti shrutaha. Adrishvanyatamam loke, Shilodarya gunai samam, Aham stutovam abhavam, Prishnigarbha iti shrutaha. Tradução, vamos repetir, por favor. Como então
Como não encontrei nenhuma outra pessoa, tão sublimemente elevada como vós, em simplicidade, e outras qualidades de bom caráter, Apareci neste mundo como Prishnegarbha, ou aquele que é célebre, por ter nascido de Prishni, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Aqui temos também, além de um significado bem curtinho de Srila Prabhupada, 2 linhas. O próximo verso que vamos ler depois, porque não tem significado, é o verso 42. Srila Prabhupada. Em Treta Yuga, o Senhor apareceu como Prishnegarbha. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura diz: Prishnegarbha iti so ayam Treta Yuga avataru lakshyate. Verso 42. Tayurvam punarevaham Aditya Nasha Kashyapa Upendra iti vikyato Vamanatvacha. Tradução: no milênio seguinte, voltei a aparecer por intermédio de vós dois, que fostes minha mãe, Aditi, e meu pai, Kashyapa. Eu era conhecido como Pendra, e por ser um anão, também era conhecido como Vamana. Narayana Namaskritya Aranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutave Swayam Rupa Kadat Mahyam Tadati Swapadantika. Adrishtwanya Tamam Loke Shilodarya Punai Saman Aham Sutovana Bhavam Prishnegarbha Iti Shirudha. Tayorvam punarevaham Aditya Masakashyapa Ubendra iti vikyato Vamanatvacha. Como não encontrei nenhuma outra pessoa tão sublimemente elevada como vós, em simplicidade e outras qualidades de bom caráter, apareci neste mundo como Prishnegarbha, ou aquele que é célebre por ter nascido de Prishna. No milênio seguinte, voltei a aparecer por intermédio de vós dois, que fostes minha mãe, Aditi, e meu pai, Kashyapa. Eu era conhecido como Pendra, e por ser um anão, também era conhecido como Vamanadeva, né? Então, estamos ouvindo aqui uma explicação detalhada desses aparecimentos de Krishna, como Krishna aparece nesse mundo. É importante lembrar que o Bhagavad Gita deixa claro: Jamakana Chanitivyam Evangyo Veditataha Jakvadeham Punarjana Aitiman Eti Sorjana. Krishna falou no Bhagavad Gita que
quando alguém consegue compreender a natureza transcendental do aparecimento dele nesse mundo, suas atividades transcendentais, quando alguém entende isso, ao deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, não precisa mais voltar a nascer nesse mundo, porque alcança a morada eterna dele, que é o mundo espiritual. Ou seja, se alcança a perfeição máxima da vida por entender o aparecimento de Cristo, as atividades transcendentais de Cristo. Então aqui estamos ouvindo como Krishna tem por 3 nascimentos nesse mundo material, seus pais eternos, Vasudeva e Devaki, aqui agora, foi cerca de 5.000 anos atrás, e ele está explicando justamente tudo isso para o casal Vasudeva e Devaki. Anteriormente, ele tinha aparecido como Vamanadeva, o anãozinho transcendental, o Pendra, filho de Kashyapa Muni e Aditi. O outro aparecimento de Vasudeva e Devaki nesse mundo. E é bom lembrar que Kashyapa Muni e Aditi são também os pais de todos os semideuses. Os semideuses aparecem de Kashyapa Muni e Devaki, muitos. Então, ela é a mãe dos semideuses, ele é o pai dos semideuses. E essa posição elevadíssima de Kashyapa Muni e Aditi é corroborada com o próprio Krishna aparecendo como filho deles no milênio anterior, como Vamanadeva. E em Treta Yuga, na era da prata, os dois são sempre numa relação de Vatsalya Rasa, os pais de Krishna, Vasudeva e Devaki. Então, Vasudeva e Devaki, Kashyapa, Muni e Aditi, e em Treta Yuga, Prishni e Garba. Prishni, a mãe, e o pai, Vasudeva, o nome, esqueci agora. Sutapa. Sutapa, que é o pai de Krishna, nesse nascimento que ele recebeu o nome de Prishni Garba por ser filho de Prishni. Então, Vasudeva, Kashyapa, ali foi Sutapa, e Devaki, Aditi, ali foi Prishni. Eu estou falando tudo isso para a gente se situar, porque Krishna está dizendo que, como ele não encontrou ninguém tão avançado, tão sublimemente elevado, em quê? Em simplicidade e outras qualidades, de bom caráter. Então ele apareceu como Prishni Garba, filho de mãe Prishni
e Sutapa. Isso aí acontece, inclusive, com o Criador. O Criador. Né? O Criador, Brahma, é sempre uma Vivinancha, uma diva como todos nós. Uma diva comum. Não é um Vishnu Tattva, é uma diva Tattva. Que é sempre a mais piedosa dentro do universo. Quando não tem alguém assim, nesse nível de ser tão piedoso assim, o próprio Krishna aparece como Criador, como Brahma. Então, isso é outro detalhe das atividades transcendentais de Krishna, do aparecimento dele nesse mundo. Aqui estamos ouvindo. Poderia ter outra alma qualificada para ser pai e mãe de Krishna nessa relação Vatsalya com Krishna, mas Krishna está falando. Foi dos dois porque não encontrou ninguém mais. Como não encontrei nenhuma outra pessoa tão sublimemente elevada como vós, em simplicidade e outras qualidades, de bom caráter, apareci como Prishnigara, como filho de vocês, porque vocês eram os melhores. Então, nesse mundo material é assim. Quando tem alma qualificada, Krishna se relaciona e aparece de acordo com o seu desejo numa relação amorosa com tais almas. Quando não tem, ele próprio se manifesta como tais, de acordo com tais necessidades. Então é muito importante entendermos que, porque tudo que Krishna faz é de acordo com o seu próprio desejo. Ele não é subordinado a ninguém. Ele não depende de ninguém. Se tem almas qualificadas para se relacionarem com ele de acordo com os mais altos níveis de relacionamento, como, por exemplo, ser um criador, não é para qualquer um. Tem que ser a alma mais piedosa do universo. Se não tem, ele próprio aparece. Não para, não. Como Brahma, como criador. E aqui nesse mundo material, Prabhupada já falou aqui atrás, não é tão simples assim se tornar pai e mãe de Krishna. No significado aqui, Prabhupada foi bem direto, dizendo que todos devem estar livres. Portanto, todos devem estar livres do desejo de gerar filhos como Krishna, através do gozo sexual. Porque não é assim. Não é assim. Se fosse tão simples assim, Krishna não diria. Como não encontrei nenhuma outra pessoa tão sublimemente elevada como vós. Às vezes a gente pensa que ser elevado é ser sofisticado, né? Krishna está falando aqui, elevada como vós em simplicidade. Prabhupada sempre falava, nós temos que desenvolver consciência elevada, mas com muita simplicidade. Vida simples e consciência elevada. Então, ser simples é muito importante. Muito importante. Quanto mais sofisticada uma pessoa se torna, mais complicada ela se torna. E consciência elevada. E outras qualidades de bom caráter, ele está dizendo. Como não encontrei ninguém assim, apareci como filho de vocês. Como seu filho, filho de Prishna. Por isso, Prishni Garba.
Prishnigarva e Sutapa. Ou aquele que é célebre por ter nascido de Prishni. Então, isso lá na Era da Prata, na Treta Yuga. Depois, no próximo milênio, na outra Yuga, que é no Apra Yuga, antes de Krishna aparecer e falar o Bhagavad Gita de Vasudeva e Devaki, ele apareceu de novo como Vamanadeva, filho dos dois de novo. Só que aí, ele como outro, Prajapati, Kashyapa, Muni, e ela como Rishi, Devaki como Aditi, a mãe dos semideuses. Então isso aí deve ficar bem claro para nós. Krishna sempre aparece nesse mundo com seus pais eternos nesse mundo, Vasudeva e Devaki, porque ninguém supera eles em qualidade, em simplicidade, em caráter. E tem gente que duvida que temos que desenvolver essas qualidades. Simplicidade, bom caráter, pureza, né? Tem gente que duvida, mas aqui estamos ouvindo. Como esse é o caminho. E nós vamos ver que Krishna continua falando. No próximo verso ele fala, mãe, sumamente casta. A importância da castidade para a mulher. Eu, a mesma personalidade, acabo de aparecer de vós como vosso filho, pela terceira vez. E muito importante a gente enfatizar o verso de amanhã. Satyam me vyaritam sati. Aceita como verdadeiras, aceita como verdadeira essas palavras. Aceitai minhas palavras como verdadeiras. Então o próprio Krishna está falando dele. Resta alguma dúvida para a gente aceitar, entender e assim irmos entendendo as atividades transcendentais de Krishna, os passatempos de Krishna, o aparecimento de Krishna nesse mundo? Não temos nenhuma dificuldade para isso, já que a autoridade suprema, a última palavra em autoridade, que é a própria suprema personalidade de Deus, está dizendo aqui: aceitai minhas palavras como verdadeiras. É essa a verdade sobre Krishna. Então hoje aprendemos que nesse mundo material, sempre quando Krishna aparece, os pais dele são Vasudeva e Devaki, Aditi e Kashyapa Muni, e Prishni e Sutapa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya!